Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. A gente continua no capítulo, certo? No mesmo assunto. Na última aula a gente viu as medidas de capacidade e como realizar suas leituras. Então, dando continuidade, assim como todas as medidas que a gente viu até aqui, existem as transformações. Já que a gente viu que a unidade básica ali era o litro e tinha os seus submúltiplos, é possível realizar as transformações. Por exemplo, 2 litros de um líquido transformar para mililitro. Então é possível realizar essas transformações e é isso que a gente vai ver nesta aula. Peço que vocês tenham bastante atenção porque medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, cada um tem as suas transformações. Então tomem muito cuidado com isso, principalmente na hora da prova, para não se confundir. Porque uns é multiplicando por 10, outros é multiplicando por 100 ou dividindo. Então cuidado para não confundir na hora da sua avaliação. Então vamos aqui, por exemplo. Silvia fez 12,4 litros de suco de laranja para a sua festa de aniversário. Quantos copinhos de 200 ml com suco de laranja Silvia poderá servir? Para me realizar essa divisão de copinhos de 200 ml, eu tenho que transformar primeiro, antes de tudo, os 12,4 litros totalmente em ml. Depois disso, eu pego o total que deu em ml e divido dos copinhos de 200. Para realizar essas transformações, existe também uma tabela, como vocês podem ver aqui. Primeiro de tudo, como todas as transformações, você tem que lembrar da sequência. Então vamos aqui do maior para o menor. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Quando eu vou, olhem para a tela, da esquerda para a direita, vou multiplicando por 10. Quando eu quero fazer a volta, eu vou dividindo por 10. A mesma coisa que a gente já vem fazendo, certo? Então, para quem ainda tem dúvida, tem que aprender matéria de prova. Então, voltando aqui ao assunto, ó, a questão, né? Ele estava em litro, quer ir para mililitro. Então, vamos lá, ó. De litro, tá aqui o L, para mililitro. Eu vou ter que multiplicar quantas vezes? Ó, quantas casas? Uma, duas, 3. Então eu vou ter que multiplicar 3 vezes por 10. Né? Então eu vou pegar 12,4, multiplica por 10. O resultado multiplica por 10 de novo e o resultado multiplica por 10 de novo. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar o valor de 12.400 ml. Então 12,4 litros é a mesma coisa que 12.400 ml. Certo? Então, voltando para aquela questão, agora eu tenho 12.400 ml, quantos copinhos de 200 ml eu posso encher? Basta pegar 12.400 e dividir por 200. Vou encontrar o valor de 62 copinhos, certo? Então, é um assunto que de certa forma a gente já está vendo há um certo tempo, porém muda um pouco a sequência, né? Que agora a gente está trabalhando com capacidade, multiplica ou divide por 10, como já é feito nas anteriores, certo? Mas cuidado para não confundir. A gente viu exemplos, por acaso, que multiplicava ou dividia por 100. Então cuidado para não confundir. Friso muito isso, certo? Vamos ver aqui algumas questões, né? Para que vocês não fiquem com dúvida e consigam fazer a atividade da melhor forma possível. Transformar 8,53 decilitro para mililitro. Então vamos voltar aqui. Ó, ele está em decilitro, DL, que é para ir mililitro. Multiplicar quantas vezes? Ó, daqui para cá, ó. Uma, duas. Então eu vou multiplicar 2 vezes por 10. Voltando à questão anterior, então eu vou pegar aqui, ó. 8,53 multiplica uma vez por 10 e depois multiplica por 10 de novo. Eu vou encontrar o valor de 853. Então 8,53 decilitros é igual a 853 mililitros. Tá bom? Essa questão aqui, ó. Quantos litros de água são necessários para encher completamente uma caixa d'água com o formato de um paralelepípedo retangular cujas dimensões são 0,90 metros de comprimento, 0,70 metros de largura e 0,80 metros de altura? Então note que aqui ele está misturando
com o conteúdo passado. Primeiro de tudo, você vai ter que calcular o volume desse paralelepípedo, dessa caixa d'água, e a gente aprendeu a calcular nas aulas anteriores. Comprimento vezes largura vezes altura. Aí eu tenho um volume. Ele já está aqui as medidas, é só calcular o volume. Depois eu vejo a capacidade. Então vamos aqui, ó. Volume vai ser 0,90 vezes 0,70 vezes 0,80. Eu vou encontrar o valor de 0,504 metros cúbicos. Certo? Eu falei para vocês na aula passada que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, para saber 0,504, eu multiplico por 1000, vou encontrar o valor de 504 litros. Tá? Então, note que vai ser uma mistura de conteúdo do que já passou para esse novo conteúdo que a gente está vendo. Mais uma questão. Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões. Ó. 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 de profundidade, altura, né? Igual a questão anterior. Primeiro eu calculo o volume dessa piscina, largura vezes comprimento vezes altura, para depois saber a capacidade. Então vamos aqui, o volume é 8 vezes 6 vezes 1,8, eu vou encontrar o valor de 86,4, certo? 86,4 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então basta eu pegar 86,4 e multiplicar por 1000, eu vou encontrar o valor de 86.400 litros. Simples, mas requer atenção, tá bom? Então, nossa aula de transformações de unidades de capacidade fica por aqui. Espero que tenham entendido o exemplo, porque vai ter agora atividade para você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.